Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanferla, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa através de uma equipe 100%. Tudo bem com você? E hoje eu preparei uma live especial. O tema é: sem essa atividade, a empresa paralisa. E eu não quero que nenhuma empresa fique paralisada. Então, por isso eu trouxe esse tema. Muito importante, vou falar para vocês qual que é essa atividade, tá? E hoje eu vou começar de um jeito que eu adoro, que é contando uma história. Pois é, faz tempo que eu não conto história aqui nas minhas lives, né? Antigamente eu começava as lives todas com história. E hoje eu resolvi retornar com uma história, tá? E é para mostrar para vocês que desde os primórdios já se sabia o que uma empresa deveria fazer para que ninguém ficasse esgotado no final do dia. Primórdios! Só que mesmo com essa história tendo acontecido há muito mais de 1000 anos, muita gente desconhece. Então, eu peguei essa historinha e trouxe aqui para vocês, tá? Essa história tá no livro do Êxodo, no capítulo 18, lá na Bíblia. E eu não tô aqui para converter ninguém, tá? É uma história que tá lá no livro do Êxodo, capítulo 18. E conta uma situação vivida por Moisés, tá? É uma história, tá lá, é assim, é só pra gente ter uma base do que já se fazia naquela época, que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, tá? Então, eu vou resumir aqui para vocês entenderem o que é que aconteceu na situação que o Moisés viveu, tá certo? Então, o Moisés, ele recebeu a visita do sogro dele. O sogro dele se chamava Jetro e ele era sacerdote, tá? Um dia, então, o Jetro foi visitar o Moisés. E aí, ele acompanhou Moisés o dia inteiro no trabalho dele. E o que o Moisés fazia? Naquele dia, né, e como sempre, ele passou o dia inteiro sentado julgando as questões do povo. Atendia uma por uma das pessoas que estavam numa fila, que precisavam lá do julgamento dele. E a fila era imensa, todo mundo esperando de pé, e Moisés lá sentado o dia inteiro, atendendo uma por uma das pessoas que vinha falar com ele. Agora vocês imaginem quem estava no final da fila, né? Que tristeza, a hora que chegava a vez, eu acho que não aguentava nem falar mais. De manhã até de tarde, imagina, né? Aí o que aconteceu? O Jetro estava lá do lado do Moisés e viu isso porque ficou junto o dia inteiro. Aí, no final do dia, ele chamou a atenção do Moisés. Ô Moisés, o que você está fazendo? Vou falar com as minhas palavras, tá? Porque só você se assenta para julgar e todo esse povo espera você de pé desde amanhã até o cair da tarde? E aí o Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão e essa questão é trazida para mim e eu decido entre as partes e ensino os decretos e leis de Deus, tá bom? É isso que está escrito lá na Bíblia. Presta atenção agora para o que o Jetro respondeu para o Moisés. Olha o que ele falou: o que você está fazendo não é bom. Olha lá, ficar o dia inteiro atendendo as pessoas não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode fazer tudo isso sozinho.
Olha só, isso conecta com alguma das minhas palavras das últimas lives? Pois é. E eu nem tinha visto isso ainda, tá? Olha, agora continuou Jetro falando. Agora ouça-me. Eu te darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, tá? Então, olha, ele orientou, né? Seja o representante de Deus, oriente o seu povo quanto aos decretos e as leis, mostre como que eles devem viver e o que eles têm que fazer, tá? Isso por geral. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Olha lá. Então, o que ele falou? Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Repetindo, tá? Então, ó, estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Por quê? O Moisés já ensinou, já orientou, já falou como que eles tinham que viver. Orientou todo mundo, inclusive essas pessoas, né, capazes que ele colocou lá, tementes a Deus, tal, para ficar à disposição do povo e julgar as questões. Então, ó, tudo acertadinho, né? Essas pessoas que você escolheu, elas trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, elas decidirão sozinhas. Isso vai tornar mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Olha só. Pois é. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. E olha agora o que o Moisés fez, hein? O que será que ele fez? Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Olha só. Ele seguiu os conselhos dele. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como os juízes permanentes do povo. As questões difíceis, eles levavam para o Moisés, as mais simples, eles mesmos resolviam. Simples, né? Então Moisés e seu sogro se despediram e o sogro voltou para sua terra. E o que foi que Jetro ensinou então para Moisés? Que será? Eu já falei sobre isso aqui, mas hoje eu trouxe de um jeito diferente, tá? Ele ensinou o Moisés a fazer uma atividade que se chama delegar. Delegar, guarde bem essa palavra, se você não conhece ainda, ela vem lá dos primórdios, não com esse nome, tá? Então, o que o Jetro falou para Moisés é que ele não precisava fazer o povo ficar lá o dia inteiro na fila, né? O último da fila, até chegar a vez dele, ele ia ficar desanimado, né? E aí, quando Moisés delega, o que acontece? Várias pessoas atendem o povo e as questões difíceis eles levam para Moisés. Enquanto Moisés não está atendendo as questões difíceis, o Moisés vai cuidar de outros temas, né? Outras atividades, não é verdade? Então, o que é delegar? O que será? Seguir o conselho de Jetro.
passar as atividades para outras pessoas, estar sempre à disposição delas, assim como Jetro orientou Moisés. Olha só, essa história é do Antigo Testamento. Nós estamos no ano de 2021. Então, essa história tem muito mais do que 2000 anos. Eu falei mais de 1000? Muito mais do que 2000 anos, tá? Então, lá atrás já foi ensinado. E tem empreendedor que não conhece, então ele não faz isso. Aí chega no final do dia, ele tá todo estressado, né? Todo estressado. E o que não é delegar? Bom, tem empreendedor que acaba trocando o E pelo AR. E aí ele delarga as atividades para alguém que ficou responsável. Delargar é você falar assim: olha, fulano, você vai fazer essa atividade e agora a partir de hoje eu não quero mais saber disso. É sua responsabilidade. Se der certo é com você, se der errado é com você. Faça certo do melhor jeito possível. Aí é que o circo pega fogo, né? Porque a pessoa fica insegura, fica com medo. Como assim? Largou e não vai me orientar? Vai me orientar? Vai fazer o quê? Né? Então, delegar é diferente de delargar, tá bom? Você, quando delega, você continua responsável pela atividade. Só que você não vai fazer a atividade. Você vai determinar alguém para ficar responsável. Lembra que o Jetro falou? 1000, 10.000, 50, 10 pessoas. 1150 e 10. Então, você na sua empresa, senhor empreendedor, você determina quem é que vai fazer, quem é que vai ficar responsável por essa atividade. Tomar conta dessa equipe aqui, né? Quem é que vai ficar responsável? Olha, você conversa, ó, a partir de hoje você é responsável por essa atividade e eu estou aqui para tudo que você precisar. Me traga as questões mais difíceis, tá bom? O que for mais fácil, eu espero que você execute, determine, veja com o pessoal para fazer do jeito que eu já ensinei. E se aparecer coisa nova, eu vou ensinar também, tá? Então, é assim que se delega. Bom, e por que é que o empreendedor precisa delegar? Pensa comigo. Bom, se o empreendedor faz como Moisés, antes de seguir o conselho do seu sogro Jetro, o que é que vai acontecer com esse empreendedor no final do dia? E não é só isso não. Se o empreendedor não delega, ele fica sobrecarregado. Sobrecarregado. Claro, né? Por quê? Já falei aqui. Porque se ele está fazendo a parte da operação, ele tem muita coisa para fazer. E se eu estou recebendo meu salário, meu patrão está fazendo minha atividade, tá bom para mim, né? Porque eu posso mexer no WhatsApp o dia inteiro. Entro nas redes sociais, converso, telefono, falo com os amigos, estudo, né? Por quê? Porque tem quem faça para mim, né? O empreendedor, às vezes, ele é o pior empregado que ele tem. Pois é. E se o empreendedor não delega, ele fica sobrecarregado, então, né? Então, e com as atividades bem divididas, qual que é o principal benefício para o empreendedor? Ganho de produtividade. E aí, ó, sem ele ter que lidar com as obrigações operacionais, tendo mais horas disponíveis para cuidar da parte estratégica, da gestão da empresa, o empreendedor tem mais tempo para ele pensar nas ações para conquistar mais clientes. E o que é prioridade? Fazer o serviço lá que tem que ser feito por qualquer pessoa, ou
atentar para como é que eu vou fazer a minha próxima campanha de marketing para delegar, não? Delegar e aí vai cuidar da gestão da empresa, tá? Então, ó, se o empreendedor delega, ele ganha tempo, produtividade e daí ele pode focar aonde? Na gestão da empresa. Olha isso, o empreendedor tem que cuidar da gestão ou da operação da empresa? Já falei aqui nas minhas lives e de vez em quando eu trago esse assunto porque para muita gente que começa a me seguir agora, isso é novidade. Então, eu de vez em quando eu trago o assunto de outro jeito, tá? Então, como eu sempre digo aqui no meu canal, enquanto o empreendedor estiver cuidando da operação da empresa, quem que vai estar cuidando da gestão da empresa? De que jeito que essa pessoa vai cuidar da gestão da empresa? Será que é do melhor jeito? Será? Quem que vai pensar como fazer a empresa crescer? Sabe, eu já falei aqui a história do meu tio, mas hoje eu lembrei da história de um amigo meu. Ele trabalhava comigo lá na Sabesp, né, que é a empresa que faz o tratamento de água e esgoto das cidades aqui do estado de São Paulo. Então, ele era encarregado e aí ele comprou um bar. E aí ele ficava na Sabesp e marca a cabeça dele no bar. Mas daí o que ele fazia? Ele tinha que estar lá na Sabesp trabalhando durante o dia. E aí, lá no bar, ficou a namorada dele. E a namorada dele gostava tanto dele, mas ela gostava mais do dinheiro que aparecia lá. Aí, bem, meu amigo, animado com o bar cheio de gente, pediu demissão da Sabesp, foi lá pro bar e o bar quebrou. Por quê? Porque ele delargou a atividade de gestão. Confiou na pessoa errada, certo? Então, muito cuidado, empreendedor. Muito cuidado. Mesma coisa do meu tio, já falei aqui, mas é que tem gente que não sabe a história. O meu tio tinha uma farmácia e na farmácia ele tinha um gerente lá. E o meu tio quase não ficava na farmácia. E o gerente levava caixas e caixas de medicamento embora, né? Ou seja, esse gerente ficou rico e o meu tio quebrou. Um dia eu estava lá trabalhando, de repente chegou o oficial de justiça, baixou as portas e foi cuidar da falência da empresa do meu tio, da farmácia. Então, cuidado, empreendedor, nada de delargar, tá bom? Esse negócio de delargar não dá certo. E como é que estarão as outras áreas da vida do empreendedor? A família, os amigos, a saúde. Por quê? Porque se ele está lá fazendo operacional, ele não dá conta. Uma empresa precisa de muita gente. As pessoas, se o empreendedor fica lá servindo cafezinho, como eu falo aqui nas minhas lives, quem é que está cuidando da gestão? Aí ele tem que servir os cafezinhos e cuidar também da gestão. Trabalha de manhãzinha até 10, 11 horas da noite, meia-noite. E aí, família, os amigos, a saúde, vai pro beleléu. Não pode, né? Então, porque a vida não é só trabalhar, não é verdade? Imagina que a vida é um jogo no qual você manuseia 5 bolas. Sabe aqueles malabaristas lá? Pois é. As bolas, elas são chamadas trabalho, família, saúde, amigos e integridade. Você mantém todas essas bolas no ar. Eu não peguei nenhuma bola aqui porque eu ia derrubar todas, tá? Falando aqui com você e lendo aqui o meu script, o meu roteiro e ainda por cima fazendo as bolinhas pra cima não dá. Mas vamos lá.
Então você tá lá com as bolas, né? As bolas do trabalho, família, saúde, amigos e integridade. Você mantém todas elas no ar. E aí um dia você vem a entender finalmente que o trabalho é uma bola de borracha. Se você derrubar, ela quica de volta para você. Então, você tá lá, bolinha de borracha caiu e voltou. E você continua lá, jogando as bolinhas para cima. Só que as outras 4, que são a família, a saúde, os amigos e a integridade, essas 4, elas são feitas de vidro. Lembram que eu falei? Enquanto você está cuidando da gestão, está cuidando da operação da sua empresa, quem está cuidando da gestão? E a sua família, sua saúde, seus amigos, sua integridade, quem é que está cuidando? Se você derrubar uma delas, se você derrubar uma dessas bolas, ela é feita de vidro. E aí, ela vai arranhar, vai rachar e talvez até ela fique estilhaçada de uma vez. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Olha, essa analogia, ela saiu do Diário de Suzane para Nicolas. E, na verdade, eu tirei daquele livro que eu tô lendo, A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Então, mas aí você pode pensar assim, eu não tenho para quem passar essas atividades. Eu não tenho para quem passar. Olha, o que eu vou falar para você é que você delegar tem alguns benefícios. Ai, deixa eu tomar uma água. Então, delegar tem alguns benefícios. E quais são esses benefícios? Tô ficando sem bateria. Deixa eu dar um jeito aqui no meu Instagram. Um momento. Vamos ver se eu consigo deixar esse celular aqui paradinho. Consegui? Ai, não posso nem piscar aqui para ele não derrubar. Então, olha quais são os benefícios de você delegar. Diminuição dos erros na área financeira e fiscal. Ambiente de trabalho mais produtivo. Mais tempo para cuidar da estratégia da empresa. Utilização mais inteligente dos recursos. Possibilidade de crescimento da sua empresa. Desenvolvimento da carreira e da equipe também. Olha como tem benefícios. Fora que a sua família vai agradecer muito, né? Seus amigos, a sua saúde. Eu sempre falo de saúde. Cuido muito da minha e espero que você também cuide da sua, tá certo? E olha, às vezes você pode pensar também, se eu não faço, não fica bom. Porque igual a mim, ninguém faz. É óbvio que se você não fizer, quem fizer vai fazer diferente de você, né? Lembra das bolas que eu falei do trabalho, família, saúde, amigos e integridade? Então, se você quiser fazer tudo na sua empresa, alguém vai ter que cuidar da sua família. Alguém vai querer cuidar da sua saúde. Mas se você não quiser, como é que vai ficar a sua saúde lá na frente? E os seus amigos? Eles chamam você, não posso porque eu estou trabalhando. Chama de novo, não posso porque eu estou trabalhando. Chama de novo, não posso porque eu estou trabalhando. Vai chegar uma hora, eles vão falar assim, ah, nem vou chamar, tá trabalhando mesmo. Vai falar que não pode? E aí? Não é? E a sua integridade? Como fica? Então, você tem que cuidar de tudo. A vida não é só trabalho. Já falei aqui no comecinho da live.
Você também pode falar assim, mas eu não confio nos meus empregados. Eu não confio. Olha, se você não confia, eu vou falar para você uma coisa. Já fiz live aqui de como você pode contratar as pessoas. Se você está contratando na correria, é difícil de confiar mesmo. Muito difícil. Que nem o meu amigo lá. Colocou o bar para a namorada dele cuidar, cuidou de tudo. Levou tudo embora com ela e ele teve que fechar as portas do bar. Então, para você confiar nos seus empregados, você precisa gerar confiança deles em você também, tá certo? E contratar corretamente. Já tem live minha no YouTube, pode ir lá pesquisar, tá bom? Regina Scanferla. E qual que é o jeito errado de você delegar? Eu já falei aqui um jeito errado, vou falar de novo. É delargar. Delargar é o jeito mais errado possível. Porque quando você delarga, a tendência é a sua empresa sair no prejuízo. Tá certo? Porque não tô falando que todo empregado vai lesar a empresa financeiramente, não. Mas é aquela coisa. A pessoa, quando ela delarga, o que acontece com quem ficou com a batata quente na mão? E agora? Como que eu vou resolver esse trabalho aqui que eu não tô seguro? Eu não sei exatamente como é que eu tenho que executar. E aí? Como que fica, né? Isso é o jeito errado. Outro jeito errado também de fazer é esperar que o empregado acerte de primeira. Eu ensinei, ele tem que fazer, que faça bem feito e eu não quero nem saber. Se ele fizer errado, eu pego de volta. E aí? Você volta na estaca zero, né? Volta a ficar com a batata quente na sua mão. Então, veja bem como é que você vai passar as atividades para os seus empregados. Quem você vai determinar para ficar responsável por uma atividade, por uma equipe, né? Lembram lá do Jetro que eu falei no comecinho, que ele passou por Moisés? Determine, pegue algumas pessoas para cuidar de 100, de 50, de 10, não é? E aí? Você veja, vai analisando quem que é que tem condições de assumir uma equipe maior, quem que não consegue assumir nenhuma equipe, quem que é melhor ter alguém que supervisione, porque tem pessoas que não tem o perfil de supervisor, né? Então você, como empreendedor, precisa cuidar da gestão da empresa, você precisa ver quem é que tem o melhor perfil para cuidar, né, de equipes, tá? Fazer uma determinada atividade, tá certo? Então, olha, qual que é o jeito certo de você delegar? Primeiro, você vai definir uma lista de prioridades na sua rotina, tá? Na sua rotina. Essas atividades, quais que devem ser relacionadas diretamente à estratégia do negócio? Quais são as tarefas que você tem obrigação de cumprir, que você tem obrigação de cumprir? Quais são? E quais são aquelas que outras pessoas podem assumir ou que você pode automatizar? As mais operacionais, por exemplo. Será que você precisa fazer tudo? Sempre tem alguém que pode fazer. E aí, quando você define, fica mais fácil de você delegar, né? E assim você consegue planejar a sua agenda com espaços definidos para o que realmente precisa fazer naquele momento, tá? Prioridade. E eu tô fazendo meus stories e eu falo lá que você define qual que é a atividade principal para aquele momento. E eu tô aprendendo a fazer isso, tá? Eu falo de gestão é muito amplo. E conforme eu vou aprendendo, eu vou aprimorando tanto as minhas, quanto eu vou passando nas minhas lives para que você aprimore as suas atividades também,
tá? Segunda coisa que você faz o jeito certo para você delegar é definir uma lista de prioridades na rotina dos empregados. Primeiro a sua, depois a dos empregados. Muitas vezes eles realizam funções que poderiam ser substituídas com inovações tecnológicas ou com uma melhor gestão, certo? Isso é tudo questão de cuidar da gestão do negócio e não da operação. Terceira coisa que você pode fazer, definir os prazos. Por quê? Porque quando a pessoa sabe o que é prioridade, mas aquilo que está em primeiro lugar na prioridade dela, pode não ser aquilo que está na sua prioridade. Ou a sua como empreendedor é a da empresa. Porque você sabe bem o que você tem prazo, o que você, né? Então, quando você define uma lista de prioridades na rotina dos seus empregados, é isso. Você precisa fazer isso primeiro, depois isso. Qual que é o prazo disso? Qual que é o prazo disso? Isso é uma das formas de motivar os seus empregados, dar autonomia para as suas funções. Mas é importante cobrar as entregas das atividades e fornecer um feedback. O que é feedback? Dá um retorno, muito bem, ou não, isso aqui tá assim, mas podemos melhorar, né? Apontar os acertos e buscar melhorias, tá certo? Então, defina uma lista das suas prioridades, defina uma lista das prioridades na rotina dos seus empregados, defina os prazos. E se você não tem empregados, você pode terceirizar uma atividade ou adotar um sistema que facilite a sua vida, não é verdade? Então você pode contratar um contador, por exemplo. Você pode contratar um sistema para emitir as notas fiscais. Pode contratar um advogado para cuidar da parte jurídica da sua empresa. Quantas empresas que são lesadas porque o empregado sai demitido por justa causa, só que ele entra na justiça porque ele não considera justa causa e depois, na hora que vai com o processo lá, o juiz pode até falar que não era para ser justa causa mesmo. Então é sempre bom ter uma orientação de fora, tá certo? O RH mesmo, tem quantas empresas que encontram funcionários para você? Você determina lá o perfil da pessoa que você quer e aí essa empresa vai localizar essas pessoas e vai levar para você e você vai entrevistar essas pessoas que têm o perfil e vai verificar qual que melhor te atende, tá certo? E aí? O marketing também. E hoje em dia tem tanto jeito de fazer marketing, gente. Eu tô aprendendo a trabalhar com tráfego. E olha, é uma boa estratégia de marketing você saber para quem você envia a sua propaganda, tá? Se você tem uma empresa pequenininha, numa cidade pequena, você quer divulgar a sua empresa numa cidade grande, que cidade grande você quer divulgar? Você quer divulgar para o mundo inteiro? Na internet tem jeito de você definir onde é que você vai divulgar isso. Se é só na sua cidade, se é na sua região, se é numa cidade próxima, se é no seu estado inteiro, se é no país e se é no mundo, tá certo? Por que a gente conhece a Apple? Porque a Apple tem no mundo inteiro, ela divulga o produto dela no mundo inteiro, tá certo? Agora eu vou te dar uma dica prática, que eu não vou falar para você aprender tráfego, tá? Porque para aprender tráfego você precisa de muito tempo, dá trabalho, não é difícil. Eu achava um horror, mas até agora de estudar, de pôr a mão na massa, eu tô adorando trabalhar com tráfego. Mas agora a dica que eu vou te dar é assim: anota todas as atividades que são feitas no dia a dia da sua empresa.
Engasguei aqui. Então, anota tudo o que é feito na sua empresa, desde a hora que você abre a porta da empresa, desculpa. Desde a hora que você abre a porta da empresa, o que acontece ali, até a hora que você fecha, tá certo? Tudo o que acontece, tá? Todas as atividades. E se tem alguma atividade que é feita por você fora do horário lá dentro da empresa também, tá? Aí você anota, faz uma relação de todas as atividades. E aí você vai dividir em quadrantes. Quadrantes. Um quadrante chama urgente. Outro quadrante chama importante. Outro quadrante chama não urgente. E outro quadrante chama não importante. E aí você pega aquela lista de atividades e vai colocar lá em cada quadrante onde que se encaixa cada atividade. Então, as atividades, pensa numa coisa, quando você definir isso é até bom, porque tem atividades que elas não são urgentes, mas elas não são importantes elas não são importantes, mentira, elas são importantes, mas elas não são urgentes. Por exemplo, fazer revisão no carro. Você comprou o carro agora, e aí o carro para sua empresa trabalhar, tal, você comprou o carro agora e você fala, tem que fazer revisão. Tá, então as gratuitas eu vou fazer. E aí você fala que vai fazer as revisões e você se esquece. Você não priorizou fazer a revisão do carro. E aí você perdeu a garantia. E aí, tá, já perdi a garantia mesmo? Então agora seja o que Deus quiser. E aí começa a rodar com o carro sem garantia mesmo e tá tudo bem, porque o carro tá novo. Só que o tempo vai passando, o carro vai se desgastando e você, agora não é urgente. Até que chega uma hora, seu empregado tá lá na rua, entregando um produto pro seu cliente e funde o motor do carro. E aí? Você tem que largar tudo. Por quê? Porque aquela entrega tem que ser feita pro seu cliente. Larga tudo, pega o seu carro pessoal, vai lá, pega o produto que tinha que ser entregue pro seu cliente, vai você mesmo entregar pro seu cliente. E você vai ver o negócio do carro, né? Delega essa história da revisão do carro. E aí? Não é nem revisão daí, já é conserto do carro. Você vai gastar muito mais dinheiro, muito mais tempo. Você vai deixar de fazer alguma coisa porque você teve que ir lá pegar o produto e levar com o seu carro lá pro cliente ser atendido dentro do prazo. E às vezes chega atrasado ainda, dependendo. Então, anota tudo e aí você vai ver que nota você dá. O que é mais urgente? O que é mais importante? É importante, mas não é urgente? Quando é que você vai fazer? Sempre preventivamente, tá certo? E se não é urgente e não é importante, por exemplo, conversa no SMS, conversa no WhatsApp, esse bate-papo lá, um cafezinho o dia inteiro, isso não é urgente, não é importante. Abole da sua empresa, tá bom? E se é urgente, faça já, né? Ou pede para alguém fazer já, tá certo? Agora, se é importante, mas não é urgente, lembre-se que essa atividade é importante. Por exemplo, fazer a revisão do carro que eu já falei para você. Se organiza para fazer a revisão sempre dentro da garantia. E se tá fora da garantia, mesmo assim, faça a revisão. Não precisa ser na concessionária, tá? E olha, não é querer falar de tanto fazer isso na Sabesp, a empresa onde eu trabalhei, que eu era responsável por cuidar dessa atividade. Que eu adotei isso pra mim. Porque eu vi a diferença de valor de conserto de carro
para a prevenção do carro. Então, quando você vai fazer a revisão preventiva, fica muito mais barato do que você fazer a manutenção corretiva do carro, tá certo? Então, isso é um exemplo, mas aí na sua empresa, você vai fazer a lista de todas as atividades e você vai ver o que é importante, que você vai agendar uma data, porque ela não é urgente. O que é urgente, que às vezes você tem que largar tudo para fazer, mesmo que aquela atividade não seja importante, certo? E o que não é urgente e é importante, então você agenda. O que é urgente e é importante, faça já. O que não é importante, mas é urgente, faça já. E se você puder delegar, você delega, tá bom? E o que não é urgente e não é importante, você abole, você não executa e não deixa as pessoas executarem, tá certo? É isso que eu queria falar com você. Espero que você tenha gostado da minha live, tá bom? E que eu tenha passado para você informações que te sirvam aí na sua empresa, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim lá no meu canal, tá? Agora eu tô encerrando a live, até você escrever, já era, né? Se você não escreveu, perdeu a chance. Quando aparece assim alguma pergunta, na hora eu respondo, né? Mas quando não aparece, eu não tenho como responder. Mas eu espero que eu tenha sido clara, que eu tenha explicado direitinho para você, tá bom? Então, por hoje é isso. Não quero a sua empresa paralisada, porque o fato de você delegar uma atividade é muito importante. Então, olha, como eu falei, sem essa atividade a empresa paralisa. Então, cuidado, não deixe a sua empresa paralisar. Delegue, porque se ficar tudo com você, vai paralisar, né? Porque você é só uma pessoa, você consegue fazer uma coisa de cada vez. Ou você faz várias coisas pela metade e aí não dá certo também. Paralisa a empresa se não fechar as portas, né? E delegar não é delargar, tá? Só refrescando sua memória, então. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado da minha live. Eu preparei ela com o maior carinho pra você. E então agora eu quero falar pra você que se você gostou, divulga pros seus amigos empreendedores, tá certo? Vamos fazer as pessoas aprenderem um pouquinho, se é que eu conseguir ensinar direitinho. Às vezes essa atividade já até é conhecida, mas não é assim dada a devida importância, né? Delegar. As pessoas às vezes têm medo de delegar e por isso acabam paralisando a sua empresa, tá certo? Então, eu quero agora agradecer de coração a sua presença aqui na minha live. Meu coraçãozinho não pode faltar, né? E desejar para você uma boa semana. Um beijo, boa semana, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!